Normalmente, às últimas terça-feira do mês. Tem algumas modificações, dependendo do palestrante, mas em geral é isso. E ficamos felizes de poder estarmos aqui juntos para estudar mais um pouquinho desse livro tão importante, tão rico, que é o livro Educação. Hoje vamos estar estudando o capítulo 8, que é o mestre enviado de Deus, né? E espero que todos aproveitem. A nossa proposta é de estarmos estudando esse livro e recapitular, né, nessas reuniões. E eu acho que é bem tranquilo, é mais acessível, assim, de poder estarmos estudando um capítulo por mês, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. E agora, para começar, vamos orar. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Mestre amado. Te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre a verdadeira educação. Nos perdoe, Senhor, perdoe todas as nossas falhas, nossas faltas. E te pedimos, Senhor, teu Santo Espírito, para esse estudo especial, para cada família, que o Senhor abençoe cada membro e cada pessoa que representa aqui no lar, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, abençoe a nossa palestrante querida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todas. Obrigada, Karen. Sejam bem-vindas mais uma vez. Como a Karen falou, nós vamos aqui em mais um estudo, né? Nosso encontro, um estudo do livro Educação. E a gente tem a alegria de ter conosco novamente a nossa querida Ruth Bazan, ela que abriu, né, os nossos estudos do livro Educação, realizando com a gente a primeira live, né? Acho que a Ruth lembra aí, foi muito bom, nós aprendemos bastante. E temos aprendido muito ao longo desses estudos, né? Então, a Ruth, eu creio que a maioria conhece, mas não cabe novamente a gente apresentar, né? A Ruth Bazan, que é do projeto Restaure, né? Ela e a família são os fundadores do projeto Restaure, um projeto que tem levado as famílias, né, a restaurar, né, os seus lares, a forma de educação, né? Nos ensinam e nos apoiam muito com materiais, com eventos, né? Inclusive um evento que vai ter já agora em abril, né? Vou deixar depois a Ruth falar, se ela quiser falar aí sobre Family Camp, que nós teremos agora em abril, no comecinho de abril. E é sempre uma alegria poder contar com vocês, poder estar com a Ruth, com a família, né? Seu esposo Daverne, com as suas filhas Sara e Ana, que são missionárias também. A Ruth e a família estão vivendo momentos diferentes, né? Com as duas em fases diferentes. Ela tem muito para compartilhar com a gente. Então, Ruth, quero agradecer mais uma vez. Sei que está muito corrido, com certeza, para você, né? Aí com preparativos e com tantas coisas para dar conta, mas a gente agradece por ainda assim você aceitar nos dedicar um pouco de tempo para ajudar a gente aqui nesse estudo. Bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Pode abrir seu áudio, Ruth, está fechado. Não abriu, né? Tem. Tá bom. Então, pessoal, bem-vindos, viu? Estou pensando entrando aí. Tem muitas amigas aqui, muitas amigas aí, pessoas também próximas ali da Ruth, vizinhas. Enquanto a Ruth vai ajustando aqui seu áudio. Se você quiser sair e entrar de novo, Ruth.
Fica à vontade, Ruth. Então, como eu estava dizendo, um prazer ter você novamente, com todos os desafios, ainda dedicando tempo aqui para nós, viu? Então, a palavra é com você. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Karen. Boa noite a todas, todos. Não sei quem está aqui, muita gente querida, já estou vendo aqui alguns nomes. É um prazer estar aqui com vocês, e compartilhar um pouco esse estudo desse livro que, olha, foi um livro muito importante na minha vida. Foi um marco na minha vida, a primeira vez que eu li o livro Educação. E eu sempre pergunto, quase todas as vezes que eu prego sobre educação numa igreja que eu falo, eu pergunto quantos já leram o livro Educação. E eu fico triste de ver que nem todas as mãos se levantam, porque é um livro tão importante, né? Eu acho que talvez eu, não sei, posso estar falando bobeira, mas depois da Bíblia, eu acho que o livro Educação, para a gente entender os outros livros, é um dos livros mais importantes. Né? Porque é o plano educacional de Deus para você e para mim. A gente realmente precisa estudar. Então, eu fico muito empolgada toda vez que eu vejo pessoas estudando, buscando entender a vontade de Deus, né? Para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. E me sinto honrada de compartilhar aqui algumas ideias sobre o capítulo 8, fazer esse estudo com vocês, porque esse capítulo é um capítulo bem central ao livro Educação, para a gente entender, né? O plano educacional de Deus para nós. Porque a gente leu nos primeiros capítulos um pouco do que é a verdadeira educação, né, dos princípios básicos, depois a gente passa pela história ali, né, do povo de Deus, e agora a gente chega em Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio justamente revelar o caráter de Deus. E a verdadeira educação tem esse propósito, né, de desenvolver em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então, aqui nós podemos ver de primeira mão como ele viveu, como ele ensinou, o que era prioridade na vida dele, né? O que deve ser prioridade na nossa vida também, quando a gente aprende com ele. É um capítulo meio longo. Até que horas a gente tem, Cris? Ruth, olha, até 9h30 a gente fica aqui tranquilo. Tá, só para eu não me perder aqui com o tempo. Tá ótimo. Logo aí abaixo do título do livro, do capítulo, né? O Mestre Enviado de Deus, tem uma frase. Considerai, pois, aquele. Tão curta e tão profunda, né? Para nós entendermos a vontade de Deus, nós precisamos estudar a vida de Cristo, considerar a Cristo a todo momento na nossa vida, ver como ele viveu, ver como ele fazia as coisas, o que ele falava, e é sobre isso que nós precisamos estudar e ensinar aos nossos filhos. Isaías 9:8, logo no início, diz: E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No mestre enviado de Deus, o céu deu aos homens o que de melhor e maior possuía. Aquele que tomará parte nos conselhos do Altíssimo, que habitara no íntimo do santuário eterno, foi o escolhido para, em pessoa, revelar à humanidade o conhecimento de Deus. Você já parou para realmente refletir sobre isso? Jesus participava dos conselhos do céu. Nem cabe na nossa mente o que seria, né? Ou que tipos de assunto seriam considerados, seriam discutidos nos conselhos do Altíssimo. E ele foi escolhido, na verdade, nós sabemos que ele se ofereceu também para vir em pessoa revelar à humanidade o conhecimento de Deus. Todo o raio de luz divina que já atingiu o nosso mundo decaído foi comunicado por meio de Cristo. É Ele que tem falado por intermédio de todos os que em todos os tempos têm declarado a palavra de Deus ao homem. Olha que profundo isso também. Através de todas as pessoas que já existiram no mundo e que existem, todos aqueles que têm o desejo de comunicar a Deus, ao mundo, Jesus fala através de nós.
Olha que lindo. Todos aqueles que declaram a palavra de Deus ao mundo, eles são impressionados pelo Espírito Santo, né, através do Espírito Santo, por Jesus, para pregar o Evangelho. Toda excelência manifestada nas maiores e mais nobres almas da terra era reflexo dele. A pureza e beneficência de José, a fé, mansidão, longanimidade de Moisés, a firmeza de Elias, a nobre integridade e firmeza de Daniel, o ardor e sacrifício próprio de Paulo, o poder mental e espírito manifesto em todos estes homens e em todos os outros que viveram sobre a terra, não foram senão centelhas, procedentes do resplendor de sua glória. Nele se encontrara o perfeito ideal. Cada vez que nós comunicamos algo que vem de Deus, cada vez que nós transmitimos o seu caráter aos outros, nós estamos refletindo, nós somos instrumentos através dos quais Deus está refletindo o seu caráter ao mundo. Isso é muito lindo, é um privilégio sem igual a gente pensar que Deus usa a nós, seres caídos, falhos, fracos, para revelar o seu caráter ao mundo. A fim de revelar este ideal como o único verdadeiro modelo a ser atingido, a fim de mostrar o que todo ser humano poderia tornar-se, o que, mediante a habitação da divindade na humanidade, se tornaria todos os que o recebessem. Para isso Cristo veio ao mundo. Veio para mostrar como os homens devem ser ensinados, conforme convém a filhos de Deus, como devem praticar na terra os princípios do céu e viver a vida celestial. Quando a gente pensa, então, em verdadeira educação, é justamente isso. É aprender a praticar na terra os princípios do céu. É viver aqui a vida celestial. E Jesus era o único que podia fazer isso por nós. Quando ele veio em pessoa, ele veio nos mostrar o que nós poderíamos ser. E isso é muito profundo mesmo para nós. O maior dom de Deus foi concedido a fim de satisfazer a maior necessidade do homem. E aí a gente entra, né, nessa questão de que nós somos falhos, de todos os mundos criados, o nosso mundo foi o único mundo que pecou, que se afastou de Deus. Mas no governo de Deus, quanto maior o pecado, né? Quanto mais profundo no mal nós fomos, maior o amor que ele precisa revelar para nós. E é por isso que Jesus veio, porque ele era a pessoa que tinha maior capacidade, né? O único, na verdade, que tinha a capacidade de demonstrar o amor de Deus ao mundo era Jesus. Então, tão grande foi a nossa queda, tão grande é a revelação do céu na pessoa de Jesus. A luz apareceu quando as trevas do mundo eram mais intensas. Por meio dos falsos ensinos, a mente dos homens por muito tempo andara desviada de Deus. E aí a gente começa a ver um pouquinho como que era o sistema de educação na época de Jesus. No sistema de educação que então prevalecia, a filosofia humana havia tomado o lugar da revelação divina. Em vez da norma de verdade conferida pelo céu, os homens haviam aceitado outra, de sua própria criação. Tinham se desviado da luz da vida para caminhar nas fagulhas que eles haviam acendido. Quando eu estava lendo esse capítulo, né, revendo aqui os conceitos para compartilhar com vocês, eu fiquei pensando assim, né? Jesus veio na época em que o mundo estava na fase mais escura em termos de conhecimento da vontade de Deus. E aí, quando nós lemos essa pequena descrição de como era o sistema de educação na época, é muito semelhante ao que nós vemos hoje em dia, não é? Então, eu acho que nós estamos chegando, infelizmente, nesse ponto. E por isso que o nosso privilégio, né, de estar aqui estudando é muito maior, é muito mais importante. E, assim, para nós é uma alegria imensa fazer parte dessa obra, de tentar resgatar essa verdade, né, que foi esquecida há tanto tempo. E não é fácil. E não é fácil. Hoje,
Em tudo no nosso mundo, nós vemos os sinais de uma educação errada, de uma educação baseada nas filosofias dos homens, nas ideias dos homens. E mesmo nós, que estamos aqui estudando, muitas vezes caímos. Muitas vezes somos iludidos, somos enganados, achando que não, mas os nossos filhos não podem estar tão diferentes do mundo, ser tão diferentes do mundo assim. A educação deles não pode ser tão longe assim do que o mundo está oferecendo. Mas olha onde que a educação do mundo é baseada. Na filosofia humana. São faíscas, fagulhas, nem faíscas, são fagulhas, perto do que Deus tem para nós, da luz, né, de conhecimento que Deus tem para nós. Continuando aí. Tendo se separado de Deus e confiado unicamente no poder da humanidade, sua força não era senão fraqueza. Falando dos homens, né? Mesmo as normas estabelecidas por eles próprios eram incapazes de atingir. A falta da verdadeira excelência era suprida pela aparência e profissão. A semelhança tomou o lugar da realidade. Esse verso aqui, esse parágrafo aqui também está bem grifado. Eu tô vendo que algumas pessoas estão compartilhando, estão escrevendo aí. Deixa eu abrir aqui o chat para a gente acompanhar um pouquinho. Olha só, eu vou ler de novo. A falta da verdadeira excelência era suprida pela aparência e profissão. A semelhança tomou o lugar da realidade. Deus é a realidade, a verdadeira educação é a realidade. Né? O que a gente pode oferecer baseado nas ideias dos homens, na verdade, não é nem semelhança, eu acho. Acho que o texto está sendo muito bom aqui. Não é nem semelhança, é quase que o oposto, né? Algumas coisas boas, mas baseadas numa raiz do mal, né? Numa raiz errada que leva para o próprio eu, para o engrandecimento do próprio eu. De tempos em tempos levantavam-se mestres que apontavam aos homens a fonte da verdade. Enunciavam-se princípios retos e vidas humanas testemunhavam de seu poder. Mas tais esforços não produziam impressão duradoura. Havia breve repressão na corrente do mal, mas o seu curso decadente não estacionava. Os reformadores foram como luzes a brilhar nas trevas, mas eles não as puderam repelir. O mundo amou mais as trevas do que a Cristo. Quando Cristo veio à Terra, a humanidade parecia estar rapidamente atingindo seu ponto mais degradante. Os próprios fundamentos da sociedade estavam minados. A vida se tornara falsa e artificial. Os judeus, destituídos do poder da palavra de Deus, davam ao mundo tradições e especulações que obscureciam a mente e amorteciam a alma. A adoração a Deus em espírito e em verdade tinha sido suplantada pela glorificação dos homens em uma rotina infindável de cerimônias de criação humana. Pelo mundo todo, os sistemas todos de religião estavam perdendo seu poder sobre a mente e a alma. Desgostosos com as fábulas e falsidades, e procurando abafar o pensamento, os homens volviam à incredulidade e ao materialismo. Deixando de contar com a eternidade, viviam para o presente. Aqui também a gente tem, né, um princípio muito importante. Quando nós trazemos para a nossa educação, para a nossa vida, ou para a educação dos nossos filhos, fábulas e falsidades, né? Os nossos filhos, eu vou fazer um parêntese aqui, falar um pouquinho sobre essa questão, que me veio muito à mente quando eu li. Os nossos filhos se tornam mais materialistas. Como assim? As coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus perduram para sempre. Quando nós ensinamos os nossos filhos baseados na palavra de Deus, quando tudo que eu ensino para o meu filho tem a eternidade em vista, tem o plano da redenção, né? O que aconteceu no passado, o que aconteceu no céu, o que acontece hoje, o que vai acontecer no futuro, eles passam a ter desejo das coisas celestiais. E as coisas materiais, as coisas desse mundo, as coisas presentes, se tornam muito passageiras. E é por isso que eles vão ter vontade de servir a Deus.
porque eles têm um foco em coisas que são eternas. É muito superior àquilo que é passageiro, entendeu? Então, quando a gente usa na nossa educação fábulas, falsidades, coisas que os nossos próprios filhos sabem que são irreais, a impressão que eu tive quando eu li esse texto aqui é que a mente parece que diminui, né? Que ela se encolhe e fica voltada para essas coisas aqui, para as coisas do dia a dia, para as coisas do mundo, né? Mas quando a gente olha para as coisas de Deus, para a grandeza, para a profundidade e para o alcance que tem, não só na nossa esfera aqui, na nossa vida, vamos alcançar pessoas para o reino de Deus, vamos compartilhar o amor de Deus, mas assim, para a eternidade, né? Nós precisamos colocar a eternidade no coração dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar para eles sobre os heróis da Bíblia como pessoas que eles vão conhecer um dia, com quem eles vão conversar, com quem eles vão poder discutir sobre o que eles já sabem da vida deles, revelado na palavra de Deus, né? Então, a eternidade tem que ser algo muito real na educação dos nossos filhos, constantemente. A gente precisa ter esse foco, sempre, sempre. Uma vez eu conheci uma professora, talvez algumas aqui já me ouviram falar disso. Ela é do Rio, eu perdi o contato com ela, infelizmente, professora numa escola, numa rede escola pública, e ela começava todas as aulas, ela fechava a porta, ela fazia oração, ela abria a Bíblia e ela falava assim: hoje nós vamos estudar sobre tal assunto. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? E aí ela lia na palavra de Deus algo relacionado ao assunto que eles iam estudar, não importa a matéria, o que fosse. Primeiro ela lia, ela falava assim: Deus falou isso. Agora vamos ver o que os homens estão falando. E ver se bate com o que Deus está falando. Sabe, essa deve ser a base, porque o nosso mundo está muito cheio de falsidade, muito cheio de mentiras. Então, antes de eu colocar as coisas, eu tenho que ter certeza que o que eu estou colocando diante do meu filho está de acordo com a vontade de Deus. E se não estiver, eu preciso deixar bem claro isso. E é por isso que a palavra de Deus tem que ser a base da nossa educação. Continuando. Como deixassem de admitir as coisas divinas, deixaram de tomar em consideração as humanas. Vou ler de novo. Como deixassem de admitir as coisas divinas, deixaram de tomar em consideração as humanas. Verdade, honra, integridade, confiança, compaixão estavam abandonando a terra. Ganância implacável e ambição absorvente davam origem a uma desconfiança universal. A ideia do dever, da obrigação, da força para com a fraqueza, da dignidade e de direitos humanos era posta de lado, como um sonho ou uma fábula. O povo comum era considerado como bestas de carga, ou como instrumentos e degraus para que subissem os ambiciosos. Riqueza e poderio, comodidade e condescência própria eram procurados como o melhor dos bens. Caracterizavam à época a degenerescência física, o torpor mental e a morte espiritual. Olha só. A ideia daquilo, dos ideais de Deus, né? O amor ao próximo, a obrigação na sociedade, os direitos humanos, era colocado como uma fábula. Será que hoje a gente também presencia isso? Será que a gente vê? Às vezes, muitas vezes, a gente fica tão preocupado com o material, com aquilo que a gente precisa, e a gente esquece do ideal de Deus. Aliás, eu já vi pessoas falarem que esse livro aqui é um ideal, não é uma realidade. Viver os conceitos desse livro aqui é um ideal, mas não é algo que a gente possa alcançar. Amiga, se a gente ler esse livro assim, dessa forma, pensando que é apenas um ideal, nós nunca nem mesmo vamos tentar chegar lá. É um ideal, mas é um ideal alcançável. E Jesus veio mostrar isso para nós. Né? Não é simplesmente, pensamentos bons, eu devo ter isso lá no fundo da minha mente, mas eu preciso
fazer o que eu tenho que fazer. Não pode ser assim. A gente precisa considerar isso como a realidade, o que Deus quer que a gente viva na nossa experiência em família. É por isso que Jesus veio mostrar de fato. Deus poderia simplesmente escrever livros e livros e livros e livros, mas Jesus veio mostrar. Jesus veio viver essa vida ideal que Deus tem para nós. Ele veio viver, como nós já lemos aqui, para mostrar que é possível. Aí, continuando, eu acho que eu não vou ter condições de ler tudo, eu acho que eu vou começar a pular aqui as partes principais, mas é que tudo é muito importante. Tudo é muito importante aqui. No meio do parágrafo seguinte, fala assim: o coração, amando o pecado, imputou a Deus os seus atributos, e tal concepção fortaleceu o poder do pecado. Propensos à satisfação própria, chegaram os homens a considerar a Deus tal como eles mesmos, a saber, como um ser cujo objetivo fosse a glorificação própria, cujas ordenanças se acomodassem a seu próprio prazer. Por que que hoje as pessoas têm tanto dessa coisa de glorificação própria? Justamente por isso, porque em um momento o inimigo colocou no coração do ser humano que Deus buscava a sua própria glorificação, que Deus era uma pessoa, sim, sábia, poderosa, mas que ele estava lá no céu apenas para satisfazer a sua própria vontade. Então, esses atributos errados que Satanás colocou sobre Deus, as pessoas acabam abraçando. Ah, eu quero ser igual a Deus, então, de uma forma distorcida, eu também quero ser importante, ser famoso, buscar a minha própria glorificação. A gente vê, assim, umas coisas tão distorcidas, tão terríveis, né? Que o mal fez. E é por isso que Jesus veio revelar a imagem real de Deus. Quem Deus verdadeiramente é, como é o seu caráter na prática, no dia a dia. E aí na página 76, eu estou com aquela versão bem antiguinha, no meio da página fala assim: havia apenas uma esperança para a raça humana, a de que fosse lançado um novo fermento naquela massa de elementos discordantes e corruptores, de que se trouxesse à humanidade o poder de uma nova vida, de que o conhecimento de Deus fosse restaurado no mundo. Achei interessante essa comparação. Então, quando Jesus veio ao mundo, existia uma massa de conhecimento que não levava a nada, pensamentos discordantes e corruptos, e Jesus veio ser um fermento. Jesus veio transformar aquilo em algo de bom. Cristo veio para restaurar o conhecimento de Deus, remover o falso, remover o ensino falso daqueles que pretendiam conhecer a Deus e manifestar a natureza de sua lei, que era a revelação do seu caráter, né? E quando ele veio, aqui fala que ele mostrou que essa lei de amor era uma expressão da bondade divina. Mostrou que na obediência a seus princípios se acha envolvida a felicidade da humanidade e com ela a estabilidade, o próprio fundamento e arcabouço da sociedade humana. Eu acredito que muitas de nós crescemos com uma imagem distorcida da lei de Deus, né? Quando pequenas, às vezes, quando criança, a gente tinha aquela, pelo menos eu tinha, talvez as que têm a idade mais próxima a mim também passaram por isso. A gente tinha até medo de ver os 10 mandamentos, de ler os 10 mandamentos, né? Sendo que é exatamente o contrário. Nós sofremos toda essa bagagem errada, né, que o inimigo colocou aqui no mundo, que ele desenvolveu. Nós sofremos com isso. Nós temos que aprender a olhar a lei de Deus realmente como uma revelação do seu caráter, como uma lei de amor, uma expressão da bondade dele, e não uma lei cheia de arbitrariedade. Na verdade, continuando aí, fala que a lei é um amparo, é para ser um amparo e um escudo. E aquele que aceitar os seus princípios achar-se-á preservado do mal. Então, a fidelidade para com Deus compreende a fidelidade para com o homem.
E aí a gente vê a gente está estudando um pouco disso na lição, né, da escola sabatina. A fidelidade para com Deus compreende a fidelidade para com o homem. Quando a gente estuda a verdadeira educação, os princípios, não tem como você simplesmente aprender de Deus, aprender de Deus, aprender de Deus e ignorar o ser humano. É impossível. É impossível. Porque a base da verdadeira educação é a abnegação. E quando nós estudamos o caráter de Cristo, cada vez mais nós vamos nos tornar mais abnegados como ele foi, né? Então, nós não podemos ficar apenas presas naquilo que traz, que promove o nosso relacionamento com Deus apenas. Na verdadeira educação, a gente aprende a levar outros a conhecer a Deus. No meio da página fala assim: Cristo veio para demonstrar o valor dos princípios divinos, revelando o seu poder na regeneração da humanidade. Veio para ensinar como esses princípios devem ser desenvolvidos e aplicados. A gente vê a palavra aplicado em praticamente todas as páginas desse capítulo aqui, né? Nada do que Cristo veio fazer era simplesmente na teoria, era prática, era tudo aplicado. Quando a gente vê o ministério dele, né? As parábolas eram histórias que tinham acontecido e ele ensinava de forma prática, usando objetos, usando ilustrações da natureza. Por quê? Porque precisa existir aplicação. Em tudo que nós ensinamos para os nossos filhos, precisa existir uma aplicação. Nós não podemos ficar na teoria. Precisamos sempre ensinar a prática. Isso não apenas vai prover uma educação de um nível muito superior, né? Porque eles vão aprender mais. Quando você aprende a prática, ou quando você aplica a teoria à prática, você retém muito mais a informação, né? Então, eles não apenas vão progredir intelectualmente, mas eles vão ter uma mente muito mais aberta para aprender a raciocinar, para aprender a considerar as coisas, pensar da causa para o efeito, como diz Ellen White, né? No próprio livro Educação. Então, na época que Jesus veio ao mundo, aí vem aquele parágrafo bem conhecido, né? O valor de todas as coisas era determinado pela aparência exterior. Eles engrandeciam coisas que não tinham valor e menosprezavam as coisas que tinham valor. E a vida de Jesus, a própria vida dele foi um contraste com isso. Ele, o rei do universo, nasceu numa manjedoura. Cresceu num lar simples, de um camponês. Cresceu trabalhando numa oficina, numa marcenaria, né? Numa carpintaria. Então, ele nasceu num lar humilde, porque a própria vida dele era um exemplo. A própria vida dele era um ensino para todos que viviam com ele e que ficou para o nosso ensino hoje, né? Então, como que nós estamos hoje, o que nós estamos hoje valorizando na educação dos nossos filhos? As coisas simples, mas que realmente transmitem a vontade de Deus, que faz parte do plano dele, ou as coisas grandiosas que o mundo tenta colocar como importantes? E daí a gente lê aquela parte tão conhecida, né? Sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza, e da experiência da vida. Compêndios divinos cheios de instruções a todos os que lhe trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Para a gente entender esse conceito, dos quatro compêndios, a gente precisa ter essas três coisas aí, ó. Mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Eu preciso querer entender, eu preciso ter os meus olhos abertos, eu preciso estudar mais, eu preciso ter um coração que quer aceitar isso como sendo realmente a verdade de Deus. Eu preciso querer enxergar os resultados. A gente corre o risco, nós que estamos assim buscando estudar, né, os princípios da verdadeira educação, a gente corre o risco de ficar na teoria, principalmente quando a gente se refere aos quatro compêndios.
né? A gente pensa assim, ah, não, mas isso é só para o desenvolvimento espiritual do meu filho. Mas no dia a dia eu tenho que seguir ali um curso de ensino bem acadêmico para ele não ficar para trás. Na verdade, a gente precisa entender, Senhor, e orar todos os dias, como que esses 4 compêndios vão preparar os meus filhos para o céu e, ao mesmo tempo, deixá-los com o conhecimento que eles precisam para a terra, né, para as coisas, para realizar as coisas aqui no mundo. E na experiência de Jesus, como diz aí em Lucas 2:40, né, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus foi o exemplo. Ele aprendeu assim. E ele cresceu, ele teve uma educação harmoniosa, equilibrada, né? Um desenvolvimento físico, mental e espiritual. Para mim, é isso que diz esse verso. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, que é o físico, né? Mental, primeiro, mental, físico, e graça, que é o desenvolvimento espiritual. Diante de Deus e diante dos homens. O relacionamento dele também, a educação dele também apontava para Deus, mas apontava para os que estavam ao seu redor. Assim preparado, saiu para sua missão, exercendo no seu contato com os homens a cada momento benéfica influência e poder transformador, como jamais havia testemunhado o mundo. E daí, uma parte muito importante aí, aquele que procura transformar a humanidade deve compreender ele próprio a humanidade. Unicamente pela simpatia, fé e amor podem os homens ser atingidos e enobrecidos. Jesus foi o nosso maior exemplo, né? Hoje, eu vejo que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de se relacionar com os diferentes. Principalmente quando a gente faz parte de comunidades que são semelhantes a nós. Porque a gente quer aprender, a gente quer que os nossos filhos tenham boa influência, quer que os nossos filhos, né, tenham amiguinhos que pensem mais ou menos de modo semelhante. Mas Jesus, ele recebeu toda essa educação para quê? Para compartilhar. Ele recebeu toda essa educação para conversar com as pessoas, para alcançar o coração das pessoas, para levar o amor de Deus para as pessoas. E nós não podemos perder isso de foco. Ao mesmo tempo que nós precisamos proteger os nossos filhos contra a influência do mundo, eles precisam estar em contato no sentido de trabalhar, de ministrar constantemente. Aquele educador americano, Raymond Moore, ele é considerado o pai do homeschooling nos Estados Unidos. Ele já é falecido, ele era um adventista, e ele fala que os nossos filhos deveriam ter pelo menos 2 contatos significativos com as pessoas do mundo, em geral, toda semana. Ou uma visita a um asilo, ou uma visita a uma pessoa acamada, mas 2 por semana, 2 contatos com alguém que fora do círculo da família, alguém que talvez pense diferente ou que tenha necessidades diferentes. E eu achei muito interessante isso. Não é fácil, não é fácil a gente colocar dentro do nosso planejamento 2 momentos, né, ou 2 dias onde os nossos filhos vão sair para visitar alguém. Mas quem sabe faria uma grande diferença na forma como eles enxergam as pessoas, principalmente as pessoas diferentes, né? As pessoas que têm algum tipo de disfunção, alguma pessoa que tenha algum problema físico ou mental, não sei. Pensa bem como Jesus viveu. Jesus viveu o tempo todo no meio de pessoas diferentes, no meio de paralíticos, no meio de cegos, de surdos, de mudos. E nós, a menos que a gente tenha alguém na própria família, a gente vive distante disso. A menos que a gente procure também, né? Se nós não procurarmos, nós vamos acabar vivendo uma vida muito, muito separada. Nós continuando aí, nós vemos que Cristo, ele teve todas as tristezas e tentações que nós temos. Ninguém foi tão assediado pelo mal, pela tentação, ou suportou um fardo tão pesado como Jesus. Então, como participante
da nossa natureza, da nossa natureza, da nossa experiência humana, ele nos entende. Ele é a pessoa que mais nos entende. E ele mesmo fala, né, em São João 13:15, eu vos dei o exemplo. Ele falou para os discípulos, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essas palavras de Cristo tiveram, assim em sua vida, as palavras de Cristo tiveram perfeita ilustração e apoio. E mais do que isso, ele era aquilo que ensinava. Essa frase aqui também é muito importante para nós, mães. Será que nós somos aquilo que nós queremos ensinar para os nossos filhos? Não é falar, é ser. Falar é fácil. Mas sabe, os nossos filhos, eles enxergam muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Então, quando a gente estuda os princípios da verdadeira educação, na verdade, nós estamos estudando para nós mesmos. Nós temos que transformar a nossa vida. Aquilo que eu quero ensinar para o meu filho, eu preciso viver. Eu preciso ser, para que eles possam aprender de mim. Né? Esse foi o exemplo de Jesus. Ele era aquilo que ele queria ensinar. E nós precisamos buscar isso na nossa esfera. Jesus, ele não apenas ensinava a verdade, ele era a verdade. O que eu quero ensinar para o meu filho hoje? O que eu quero que ele aprenda? Eu preciso ser. Eu preciso ser primeiro, para poder ensinar. Se eu quero que meu filho ame estar em meio à natureza, se eu quero que o meu filho ame trabalhar na horta, eu preciso estar lá primeiro. Eu preciso demonstrar que eu amo fazer esse tipo de atividade. Eu preciso demonstrar que a Bíblia é especial para mim. Eu preciso todos os dias estar buscando a palavra de Deus para que meu filho tenha vontade também de buscar a palavra de Deus. Continuando aí, eu estou na página 79 agora. Jamais viveu alguém que odiasse tanto mal, ou alguém que o condenasse tão destemidamente. A todas as coisas falsas e vi, sua própria presença era uma reprovação. À luz de sua pureza, os homens se viam impuros e medíocres e falsos os objetivos de sua vida. Não obstante, ele os atraía. Aquele que criara o homem compreendia o valor da humanidade. Condenava o mal como o inimigo daqueles que procurava abençoar e salvar. Em cada ser humano, apesar de decaído, contemplava um filho de Deus, ou alguém que poderia ser restaurado aos privilégios de seu parentesco divino. Aí nós vemos dois pontos muito importantes, né? Será que a nossa presença reprova o mal? Será que a presença dos nossos filhos, aonde eles vão, será que as pessoas, ao ver o exemplo deles, o comportamento deles, se sentem reprovados? Reprovados, porém atraídos. Aí fica uma mensagem muito importante, porque às vezes a gente reprova o mal falando, criticando, apontando, mas isso não atrai. Nós precisamos reprovar o mal com a nossa vida, sem palavras, simplesmente com o nosso exemplo, né? E possivelmente as pessoas vão ser atraídas e vão buscar entender por que nós somos assim. E o segundo ponto, em cada ser humano, o que Jesus via? Alguém que poderia ser restaurado aos privilégios de seu parentesco divino. Jesus olhava para cada ser humano e ele via: esse é da minha família. Esse pode se tornar um membro da minha família, ele pode ser restaurado, porque todos nós somos membros da família de Deus, né? E assim nós precisamos olhar para os nossos filhos também, como membros da família divina que estão em processo de restauração. Sabe, quando a gente tem isso em mente, cada avanço que eles fazem, cada entrega do coração que eles fazem, cada novo conceito que eles entendem e compartilham conosco, se torna uma vitória, se torna uma festa. Agora, se eu não tenho, é como se fosse um óculos, né? Eu preciso colocar um óculos
a olhar para os meus filhos que busca isso, busca enxergar neles o caráter de Deus, os traços do caráter de Deus que estão sendo desenvolvidos nele. Se eu não colocar esse óculos, é possível que eu veja só os defeitos. Então, eu preciso querer enxergar o bem sendo desenvolvido no coração deles. Eu preciso desejar isso, assim como Jesus vivia, assim como Jesus olha para nós. Mais embaixo na página fala assim: as bem-aventuranças foram a sua saudação à família humana toda. Olha que lindo! Olhando para a vasta multidão reunida para ouvir o sermão da montanha, parecia ele, por momentos, haver-se esquecido de que não estava no céu, e empregou a saudação usual no mundo da luz. De seus lábios manaram bênçãos, como o jorro de uma fonte há muito fechada. Olha que lindo! Jesus, naquele momento que estava ali pronunciando as bem-aventuranças, ele saudou as pessoas com a saudação que era usada no céu. E ele conversou com eles na linguagem do céu. E se a gente voltar, né, a pensar naquilo que a gente leu no início do capítulo, como que o mundo era na época que Jesus veio, realmente as bem-aventuranças, elas são o oposto do que as pessoas viviam. Então ele estava ali falando daquilo que ele viveu no céu, daquilo que era familiar para ele, daquilo que era a regra do céu, e as pessoas deviam estar assim, poxa, que diferente isso tudo que ele está nos falando, né? Mas para ele era o comum, né? As pessoas que estavam cheias de tristeza, de ambição, de orgulho, ouvindo as palavras de Jesus, elas devem ter ficado assim, até meio que sem entender, né? Quando ele valorizou os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que são perseguidos, né? Mas era por isso, Jesus queria mostrar para eles aquilo que era parte do seu reino no céu, porque ele desejava ver o coração deles transformados pela graça de Deus. E fala, continuando aí, que ele olhava para eles com esperança, inspirava-lhes esperança. Encontrando-os com confiança, inspirava-lhes confiança. Revelando em si mesmo o verdadeiro ideal do homem, despertava para a consecução deste ideal tanto o desejo como a fé. Em sua presença, as almas desprezadas e caídas compreendiam que ainda eram homens e anelavam mostrar-se dignas de seu olhar. Eu fiquei pensando um pouquinho nessa parte. Imagino que a maioria aqui talvez já tenha ouvido ou lido aquele livro, O Poder da Bênção dos Pais. A Doris Rosa fala bastante sobre isso, né? Como as nossas palavras têm um poder, o poder de transformar a vida dos nossos filhos. Se todos os dias eu falo palavras de bondade para eles, eu exalto, né, as boas atitudes deles, eu elogio pelas boas atitudes, os traços de caráter que eles estão desenvolvendo, isso vai ajudá-los a ter o desejo de se desenvolver mais e mais. Agora, se eu apenas aponto os defeitos, ou se eu critico, eu coloco eles para baixo, né, desconsiderando as coisinhas pequenas, as tentativas pequenas que eles estão fazendo para buscar desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, eu acabo desanimando eles. A nossa palavra, mães e pais, ela é muito forte. A nossa opinião, ela tem muito valor diante dos nossos filhos. E eu vejo isso com as minhas filhas já praticamente adultas agora, né? Que até hoje elas buscam a minha aprovação. Até hoje elas perguntam, mãe, o que que você acha disso? E às vezes, se é uma coisa que eu não concordo, e eu falo para elas, né? Elas ficam, mãe, mas tem certeza? Elas querem a minha aprovação. Às vezes elas podem querer uma coisa diferente, mas tem certeza? Mas e isso e aqui? Porque elas querem a minha aprovação, né? Então, e eu vejo assim que é uma luta muito grande quando eu falo algo que não está de acordo com a vontade de Deus e que eu não gostaria que fizessem, né? Mesmo sendo adultas e tendo, né, a liberdade de fazer as escolhas, a nossa influência ainda pesa muito.
E a gente precisa buscar manter essa intimidade com os nossos filhos, a gente precisa buscar manter essa abertura. A pior coisa que pode acontecer entre um relacionamento de pais com filhos é a gente fechar as portas para a comunicação e para a confiança. Quando os nossos filhos perdem a confiança em nós e deixam de se comunicar conosco, aí nós temos um problema bem sério. Sabe, às vezes eles podem até não estar fazendo todas as melhores escolhas que nós gostaríamos, mas se nós temos acesso ao coração deles, é mais fácil. E através dos nossos conselhos, do nosso exemplo e da oração, Deus pode alcançar o coração dos nossos filhos naqueles pontos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Continuando aí embaixo na página 80, diz assim: Jesus vivia na dependência de Deus e em comunhão com Ele. Aqui a gente vê o segredo da força de Jesus, né? Enquanto ele estava lá lidando com as pessoas, tentando revelar o caráter de Deus num mundo totalmente depravado, totalmente destruído pelo mal, a gente vê a força dele, o lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Os homens de quando em quando se refugiam, habitam ali por algum tempo, e o resultado se patenteia nas boas ações. Então sua fé falta. Interrompe-se a comunhão e se desmerece a obra daquela vida. A vida de Jesus, porém, foi de constante confiança, mantida por uma comunhão contínua, e seu serviço em prol do céu e da terra foi sem falhas ou defeitos. Esse é o segredo para nós, mães, né? Enquanto nós estamos ali buscando a Deus, enquanto nós estamos pedindo a sabedoria de Deus, nós temos equilíbrio. Nós sabemos o que fazer. Mas a partir do momento que a gente deixa, que a gente se afasta de Deus, a gente começa a ficar ansiosa, a gente às vezes até entra em depressão, a gente perde o controle com os filhos e a gente não sabe o que fazer. Eu já passei muito isso na minha vida. Os momentos mais difíceis como mãe também eram os momentos que eu possivelmente estava mais longe de Deus, né? E quando a gente busca Deus, mesmo que a gente esteja passando por as provações maiores que existem, a gente encontra paz e encontra equilíbrio. Às vezes eu costumo falar que existem tantos livros, né? O livro Educação, Orientação da Criança, Lar Adventista, Fundamentos da Educação Cristã, todos esses livros que falam sobre educação, são tantos, fora os outros livros de Espírito de Profecia, que são maravilhosos, né? E trazem muito ensino para nós, mães, mesmo na educação dos filhos, parábolas de Jesus, o maior discurso de Cristo. Todos esses livros falam do reino de Deus, falam da vontade de Deus e do plano de Deus para o ser humano. Se nós estivermos constantemente lendo um desses livros, constantemente, acabou um, começa outro, acabou um, começa outro, e mais do que ler, estudar mesmo, né? A gente lê, anotar, fazer comparações, sublinhar, pegar os textos da Bíblia, ler, analisar na Bíblia como que esses textos foram usados e como que eles são explicados dentro dos livros. A nossa vida vai ser de constante comunhão com Deus, assim como foi a vida de Jesus. E vai ser muito mais fácil educar os nossos filhos nesses princípios. Na página 81, estou continuando aqui, diz assim: quando Jesus falava, né? Quando Jesus conversava com as pessoas, como ele tinha uma ligação, essa ligação constante com Deus, as palavras dele tocavam as pessoas de uma forma como eles nunca haviam presenciado antes. Então fala aqui assim: nunca homem algum falou assim como este homem, São João 7,46. Isto seria verdade em relação a Cristo, tivesse ele falado apenas sobre o mundo físico e intelectual, ou meramente em assuntos teóricos e especulativos. Aí a gente volta a pensar na educação dele, né? Se a educação dele, que parecia tão simples, ali com os 4 compêndios, foi o suficiente para ele ser considerado uma pessoa que admirada pelos seus conhecimentos em assuntos teóricos, intelectuais, do mundo físico, né? Imagina o aspecto, o conteúdo
espiritual que ele transmitia às pessoas. Poderia ele ter revelado mistérios que requereriam séculos de trabalho e estudo para serem penetrados. Poderia ter feito sugestões nos ramos científicos, as quais até o final do tempo proporcionariam nutrição ao pensamento e estímulo às invenções. Mas ele não fez isso. Nada disse para satisfazer a curiosidade ou estimular a ambição egoísta. Não tratou de teorias abstratas, mas do que é essencial ao desenvolvimento do caráter e daquilo que alarga a capacidade do homem para conhecer a Deus e aumenta seu poder para fazer o bem. Então, qual era o foco do ensino de Jesus? Ele poderia ter ensinado todas essas coisas. Mas qual foi o foco do ensino dele? Não tratou de teorias abstratas, mas daquilo que é essencial ao desenvolvimento do caráter. Desenvolvimento do caráter. Das coisas que aumentam a capacidade do homem para conhecer a Deus e o seu poder para fazer o bem. Novamente, nós temos aí os dois aspectos: conhecer a Deus, fazer o bem ao próximo. A educação dos nossos filhos sempre precisa ter esses dois aspectos como base, né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu posso fazer pelo meu próximo. Então, Jesus, em vez de dirigir as pessoas às teorias humanas a respeito de Deus, ele ensinou as pessoas a contemplá-lo, conforme ele é manifestado em suas obras, em sua palavra, em suas providências. Ele punha a mente em contato com a mente do infinito, a mente do ser humano em contato com a mente do infinito. Uau! Será que a gente aprende mais simplesmente lendo sobre algo, sobre um tema, ou estando em contato com a mente que desenvolveu esse tema? Essa é a verdadeira educação. Quando nós colocamos os nossos filhos em contato com a mente do infinito, com a mente de Deus, através dos meios que ele nos proveu, que está escrito aqui, as suas obras, a sua palavra, as suas providências, as formas como ele se revela a nós. É muito mais importante do que simplesmente ensinar algo sobre ele, né? Colocá-los em contato com Deus através da comunhão. E no finalzinho aí dessa página diz assim: o ensino de Cristo, assim como suas simpatias, abrangia o mundo. Jamais poderá haver uma circunstância na vida, um momento crítico na experiência humana que não tenha sido antecipado em seu ensino, e para os quais seus princípios não tinham uma lição. Mãe, se hoje você passa por uma aflição sem saber como educar o seu filho, ou como contornar uma situação difícil que surgiu aí na educação deles, olha o que está escrito aqui. Jamais poderá haver uma circunstância na vida, um momento crítico na experiência humana que não tenha sido antecipado em seu ensino. Então, eu preciso estudar os ensinos de Cristo para encontrar neles algum princípio, alguma lição, algo que vai me ajudar a lidar com a situação que eu estou vivendo com os meus filhos. Na página 82, diz assim: para ele, o presente e o futuro, o próximo e o distante eram um. Tinha em vista as necessidades de toda a humanidade. Perante os seus olhos espirituais estendiam-se todas as cenas do esforço e consecução humana, de tentações e conflitos, de perplexidades e perigo. Todos os corações, lares, prazeres, alegrias e aspirações eram conhecidos dele. Ele falava não somente por toda a humanidade, mas a toda a humanidade. A criancinha nas alegrias da manhã da vida, ao ansioso e inquieto coração do jovem, aos homens na força dos anos, suportando o peso das responsabilidades e cuidados, ao idoso em sua fraqueza e cansaço. A todos, enfim, era levada a sua mensagem. Sim, a todos os filhos da humanidade, em todos os países e em todas as épocas. Por isso que quando eu leio hoje as parábolas de Jesus, que foram faladas ali ao povo judeu na época em que ele viveu, elas se aplicam à minha vida também. Essa é a onisciência de Deus, né? Tudo na palavra de Deus se aplica a todos os momentos, a todas as pessoas, a todas as circunstâncias.
As coisas dessa vida colocava-as ele em sua verdadeira relação, como subordinadas que são as de interesse eterno, mas não ignorava sua importância. Ensinava que o céu e a terra estão ligados um ao outro e que o conhecimento da verdade divina prepara melhor o homem para cumprir os deveres da vida diária. Vou ler de novo essa última parte. O conhecimento da verdade divina prepara melhor o homem para cumprir os deveres da vida diária. Se nós queremos que os nossos filhos estejam preparados para essa vida, nós precisamos fazer o quê? Dar-lhes o conhecimento da verdade divina. Amigas, não vamos ter medo de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Não vamos deixar a palavra de Deus apenas para o momento dos cultos, para o sábado. Todo dia, todo momento, não importa o assunto que você for ensinar, seja matemática, seja língua portuguesa, gramática, o que for, a gente tem que colocar a palavra de Deus, a gente tem que fazer essa ligação. A gente tem que mostrar o amor de Deus através de tudo que a gente for ensinar. Não vamos separar as coisas. Não vamos separar as coisas. Dos seus lábios, a palavra de Deus era recebida no coração dos homens, com novo poder e nova significação. Seus ensinos faziam com que as coisas da criação se apresentassem sob uma nova luz. Sobre a face da natureza, de novo, repousavam raios daquele fulgor que o pecado havia banido. Em todos os fatos e experiências da vida revelavam-se uma lição divina e a possibilidade de divina companhia. Novamente, Deus habitava sobre a terra. Corações humanos se tornavam cônscios de sua presença. O mundo era circundado por seu amor. O céu desceu aos homens. Seus corações reconheceram em Cristo aquele que lhes abrira a ciência da eternidade. É isso que quer dizer Emmanuel, Deus conosco. E aí, a gente vê que, concluindo aí, todo o trabalho educativo encontra seu centro no Mestre enviado de Deus. De sua obra hoje, precisamente como da que estabeleceu há 1800 anos, fala o Salvador nesses termos. Olha só, quando Jesus veio, então, e revelou o caráter de Deus ao mundo, toda aquela escuridão que existia no mundo, principalmente em relação ao conhecimento de Deus, ao conhecimento do caráter de Deus, foi iluminada. As pessoas viram claramente a vontade de Deus através da vida de Jesus. E mais uma vez elas puderam conhecer o caráter de Deus e buscá-lo como ele realmente é. E eu fico pensando, quando nós fizermos isso na educação dos nossos filhos, qual vai ser o resultado, né? Quando a gente conseguir transmitir a eles aquilo que Jesus transmitiu ao mundo, os princípios do reino de Deus, aquilo que o mundo considerava inútil ou sem valor, a gente conseguir restaurar na educação dos nossos filhos, mostrando que isso é a essência, que isso é a base do reino de Deus, que diferença vai fazer na vida deles? Nós temos uma obra, mães, que nós estamos vivendo novamente no período que a história nesse mundo, que a vida nesse mundo talvez seja tão negro quanto na época em que Jesus veio. E hoje Deus deixou para você e para mim essa obra de revelar o caráter de Deus aos nossos filhos. E aí, para finalizar, a gente tem um texto que é bem conhecido aqui, no qual foi baseado um livro inteiro, né? Vocês vão reconhecer aqui quando eu ler. Diz assim: na presença de tal ensinador, de tais oportunidades para a educação divina, é mais que loucura procurar educação fora dele. Quer dizer, procurar ser sábio, desviado da sabedoria. Querer ser verdadeiro ao mesmo tempo em que se rejeita a verdade. Procurar iluminação fora da luz. E existência sem a vida. Enfim, deixar a fonte de águas vivas e cavar cisternas rotas, que não podem fornecer água. Eis que ele ainda convida: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão dele. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Que nós, mães, possamos buscar beber dessa fonte todos os dias, para que nós nos tornemos como fontes e alcancemos os nossos filhos, a nossa família, o nosso cônjuge e todos aqueles que vivem ao nosso redor. Que Deus abençoe cada uma de nós, cada uma de vocês, na jornada aí, na educação dos filhos. Amém. Amém, Ruth. Que capítulo mais lindo, né? Nossa, Muito. é de arrepiar. Cada palavra, assim, que a gente lê, né? Não é à toa que não dá para passar por alto, né? Quem não teve oportunidade de ler o capítulo todo, né? Fica aqui o apelo para que você possa ler aí na íntegra, né? E eu queria agradecer muito, Ruth. Queria só, em uns 5 minutinhos finais, ver se alguém abrir oportunidade para alguém, aqui o pessoal está comentando, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, um comentário que queira colocar aqui, né? Aproveitem a oportunidade, tá? Que a Renata tinha até comentado, né? Sobre, no início, quando você fez aquela reflexão sobre nos assemelharmos ao mundo, né? Logo no início ali do ideal, né? Perfeito ideal ali também. E eu queria te perguntar, Ruth, enquanto as meninas pensam aqui, você tem agora duas jovens, né? Aí já quase adultas e tudo numa idade, assim, bem especial, onde você começa a ver aí os frutos maduros, né? Se é que eu posso dizer assim. Claro que o trabalho, a obra não acaba, mas é como você falou, ainda assim, elas esperam ouvir de você uma aprovação, uma palavra que confirme aquilo que é o desejo do coração delas, que para não ir contra, né? E elas sabem que aquilo que os pais que são tementes ao Senhor dizem ali tem a influência, né, do próprio Deus. Eu queria te perguntar assim, na prática com os nossos filhos, nós temos os filhos, as crianças, os juvenis, como é que a gente pode plantar no coração deles esse ideal, né? Aqui a gente comentou um pouquinho, você falou a respeito de ter, assim, sempre, toda semana, né, uma visita missionária, um contato com alguém, é bem desafiador, né? Também separar o contato com algumas influências, sabe? Existem algumas coisas que acho que é mais seguras, outras a gente tem sempre que avaliar. Mas o que você poderia dizer na sua experiência? Algumas coisas assim que talvez passa por alto no nosso dia a dia, para não perder de vista esse ideal de educação. Eu acho interessante, Cris, eu ouvi muitos anos atrás, quando as minhas filhas eram pequenas, uma família, acho que foi algum palestrante também na área de família falar, né, que a gente precisa desenvolver a cultura da família. O que que é a cultura da família? É aquilo que nós fazemos. Então, a gente começou a conversar com as nossas filhas sobre isso. Por exemplo, na nossa casa, as minhas filhas foram ensinadas que a gente não pula no sofá. Pode parecer uma coisa boba para você, né? Talvez na sua casa os filhos pulam no sofá, mas na nossa casa a gente ensinou a não pular no sofá. E aí, quando eu lembro que uma vez a gente foi visitar uma família e as crianças estavam todas lá, pom, pom, pulando no sofá. Aí eu chamei as minhas, eu falei, mas a gente não pula no sofá. Não, mas aí a gente falava assim, não, mas você é uma bazã. Você é diferente, você não tem a mesma cultura das outras crianças. Então, assim, com vários princípiozinhos, a gente procurava falar isso para elas, né? Nós pensamos assim. E com o tempo, isso desde pequenininhas, né? Com o tempo, a gente começou a perceber que, às vezes, elas se explicavam quando as outras crianças questionavam, né? Por que que vocês não fazem isso? Porque na minha casa é assim. Então, eu acho isso é muito importante, principalmente quando eles são pequenos, né? A gente desenvolver essa cultura da família e a gente conversar com eles. Existem famílias que são queridas, que são boas, que fazem, mas nós não. E a gente explicar, logicamente, por que que a gente escolheu não ser assim ou não fazer isso, né?
Então, isso dá um senso de pertencer. Eu pertenço a uma família que se importa comigo e, e, e é ok ser diferente dos outros, né? A gente não precisa ser sempre igual aos outros. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. E agora, lógico que o mais importante é Deus ser real para os nossos filhos. Deus precisa ser muito real. E todas essas nossas escolhas, elas têm que estar alinhadas com a vontade de Deus, né? A gente não pode simplesmente fazer escolhas arbitrárias. Eu faço isso porque eu faço. Não, tem que ter um princípio da palavra de Deus por trás também, né? E quanto mais cedo a gente conseguir inculcar isso na mente dos nossos filhos, eu acho que, assim, faz uma diferença muito grande. Depois você pega os seus filhos lhe corrigindo, às vezes, fazendo coisas que você mesma ensinou-os a não fazer, né? E eles vão falar, e a gente tem que dar liberdade para eles falarem também. É verdade. É importante isso que você falou, porque a gente vive uma geração onde muitas coisas, né, acontecem fora ali do que é do dom de Deus mesmo, né, até em nosso meio. E muitas vezes o que acontece é isso, a gente procura dar uma educação diferenciada, que vai de acordo com esse ideal. Como você mencionou, é um ideal possível, né? Cristo veio aqui para mostrar para nós, ele veio dar o exemplo, né? E você falou uma coisa assim, colocar a eternidade no coração dos filhos, né? É, fiquei pensando como isso ser prático. Assim, teoricamente, eu pensei em várias coisas, Ruth, mas alguma coisa assim que você percebe que foi fundamental para que você veja os frutos da eternidade no coração dos seus filhos? Olha, é uma experiência atual. Talvez algumas aqui saibam que a nossa filha mais velha, atualmente, ela está na África como missionária. Já faz um ano, quase um ano, né? E ela pretende ficar mais um ano. Ela fez um ano de faculdade, ela trancou e ela escolheu fazer essa missão. E a gente, assim, nós nunca fomos contra fazer faculdade, mas a gente também nunca foi, assim, de impor que ela precisasse fazer. Ela teve a experiência de fazer, ela gostou em muitos sentidos, alguns sentidos ela ficou preocupada, principalmente em relação a servir a Deus, né? Ela falou, mãe, eu não quero ficar presa. E era bem intenso, foi bem intenso, pensa bem, né? Alguém que nunca frequentou uma escola, de repente você entra na faculdade e é muito intenso. E hoje, que ela teve essa experiência no campo missionário, e ela vê como existe falta de conhecimento, ela. E ela tem, assim, ela me liga, cada 2, 3 dias a gente conversa e ela pede material, ela pede instrução, né, de como ela pode tornar Deus real na vida dessas crianças. Cris, me fala de novo sua pergunta que eu saí fora aqui Não, da tá linha mesmo, e o tá foco. mesmo. Mas eu te falei, eu creio que o raciocínio é esse, do que você destacaria mais importante de colocar a eternidade no coração, né, dos filhos. Né? Tá, é por isso que eu comecei a falar isso. Hoje, hoje ela está com vontade de fazer um curso superior à distância. Por quê? Porque ela viu uma necessidade. Ao ter essa experiência lá no campo missionário, ela sentiu necessidade de ter mais conhecimento numa área específica para ela poder saber como lidar com as crianças, né? Mas assim, para mim foi até uma surpresa antes, quando ela falou assim, mãe, acho que eu não vou fazer mais, eu quero só trabalhar né, na missão, porque ela viu essa urgência, né? Essa urgência, Jesus vai voltar. Essas crianças precisam conhecer a Deus, essas crianças precisam ter principalmente o que ela me fala, né? Elas precisam ter uma visão correta do caráter de Deus. Elas têm uma visão muito deturpada. Então, assim, é muito recompensador a gente ver eles preocupados com os outros, como que as pessoas estão vendo a Deus. E Jesus está voltando e o trabalho precisa ser feito, né? Então, eu acho que em tudo que a gente ensinar, a gente precisa, por isso que eu falei, colocar a eternidade no coração deles. Eles precisam ter a visão
do grande conflito, onde eu estou hoje, onde o mundo está indo. É difícil a gente hoje, eu não sei, pelo menos para mim, é difícil eu encorajar a minha filha, faz aí uma faculdade, ganha bastante dinheiro, compra bastante propriedades, sabendo que o nosso mundo está onde está. É difícil. Então a gente tem que ser realista com eles, né? Essa realidade divina, né? A realidade de Deus, de que o nosso mundo está chegando no fim e que a gente precisa fazer tudo para salvar as pessoas, para que mais pessoas aceitem o amor de Deus. É isso. Obrigada, viu, Ruth? E eu fico até com aquela parte que você iniciou e que está aqui no texto, né? Eu quero que meus filhos sejam, que eu seja primeiro, né? Então, se eu quero que eles tenham eternidade no coração também, preciso buscar essa presença de Cristo o tempo todo, né, na nossa vida, para que eles também possam ter esse desejo, né? Como você contando essa experiência, a gente vê que ela desenvolveu isso dentro da personalidade dela, mas com todas as experiências que vocês viveram, né? As experiências da vida, tudo aquilo que foi ensinado ao longo do tempo, que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, será que é isso mesmo, né? Será que eu estou no caminho certo? Porque a gente está na contramão do mundo, mas é tão na contramão que às vezes parece loucura, né? A gente tem que sempre lembrar que, que Deus fala para a gente: olha, filho, esse é o caminho, andai por ele, né? Segura na minha mão, e é isso, né? Ou que o Mestre enviado por Deus habite em nossas vidas, nossos corações, para que a gente possa é, realmente, né, viver esse ideal que ele veio aqui nos mostrar, né? Ele veio trazer, presentear para cada um de nós, né? Como famílias, né? Desde que eu aprendi, né? Fui no primeiro family camp da minha vida ali, conheci vocês, algumas famílias, a minha vida realmente mudou, né? Então Deus ele tem abençoado a minha família. Eu tenho certeza que a família de muitas que estão aqui, graças a essas experiências, e vocês também estão tão bondosamente têm compartilhado com a gente, continuam, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer, que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas se deixasse, eu teria muitas outras coisas para falar, então não vou mais te segurar e só agradeço pela sua presença e pela participação tão rica, viu, Ruth? Que Deus abençoe muito, continue abençoando vocês, sua família, Obrigada. Que Deus viu? seja louvado. Deus seja Amém. louvado. Que Deus Se eu puder abençoe fazer uma cada um de oração, vocês aqui também. amém. Muito obrigada, tá? Você pode fazer uma oração final? Sim, vamos orar. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por teu amor, por tua bondade. Obrigada porque o Senhor deixou tanto conhecimento para nós. Perdoa a nossa falta de fé, perdoa as vezes que não valorizamos esse conhecimento, Pai, e que preferimos talvez ouvir o que o mundo tem a dizer, em vez de buscar a tua palavra. Transforma o nosso coração, Pai, que teu Espírito habite o nosso coração, cada dia, cada momento, nos atraindo para a tua vontade, para te conhecer, para estudar os princípios que o Senhor deixou para nós, Pai. E que esse conhecimento possa, em primeiro lugar, transformar o nosso coração como mães, como pais, que possamos cada dia estar mais perto de Ti, cada dia revelar o Teu amor aos outros. E dessa forma, então, Pai, mostrar para os nossos filhos o Teu caráter. E se for preciso, falar para eles, Pai. Que eles possam ver em nossas ações, acima de tudo, o Teu amor, a Tua bondade, abnegação, altruísmo. E que eles possam ser influenciados, Pai, por esses traços de caráter e possam eles mesmos desenvolver e desejar te conhecer mais e mais. Pai, que a gente possa sempre ter em mente esses princípios, Pai, de que precisamos te conhecer, conhecer o teu amor e revelar o teu amor ao mundo, aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente nunca se esqueça de ter essa visão para cima e para o nosso lado, para os que estão ao nosso redor. Eu sei que não é fácil a gente colocar essas coisas em prática, esses princípios em prática. E assim como eu tive meus momentos de muita dificuldade e ainda tenho,
Eu tenho certeza que essas mães que estão aqui são sinceras e também passam por momentos difíceis. E é por isso, Pai, que eu peço que Teu Santo Espírito venha nos ensinar. Que cada dia nós possamos estar abertas, estar dispostas a aprender, buscar a Ti, buscar a Tua palavra, buscar sabedoria em Ti para conduzir os nossos filhos para o Teu reino. Abençoe cada lar, cada mãe aqui, cada filho aqui representado, cada família, Pai. Abençoe-nos com Teu amor e ajude-nos, Pai, a cada dia estarmos mais perto de Ti e permanecermos fiéis e firmes até aquele dia, quando nós poderemos lhe ver face a face. Dá-nos uma boa noite de descanso. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez, Ruth. Uma boa noite para todos vocês. Foi uma bênção. Boa noite a todas. Que Deus abençoe. Amém.